Salve, meu camaradinha! Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você tá vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! Aqui, de uma maneira bem didática, certo? Eu coloquei aqui o nome dos 4 grandes de São Paulo. E nós vamos fazer isso juntos, tá? Nós estamos aqui até as 3h30 da tarde para conversar. Então, a gente vai trocando ideias aqui e dentro dessas ideias eu já vou mostrando para vocês o que normalmente eu faço para já ir para o jogo pensando mais ou menos o que eu vou dizer dependendo do que acontecer. Essa preparação ela é muito importante, não é que a gente vai com nada decorado, tá? Não existe isso. Até porque cada jogo é um jogo, você não sabe o que vai acontecer no jogo, então não dá para decorar nada. O que a gente faz são ideias, que a gente coloca, às vezes no papel, às vezes na mente direto, depois que você tem um tempo já fazendo isso, você traça ideias na sua cabeça. E para mim, o que importa, principalmente numa transmissão de rádio, que é sempre uma transmissão um pouco mais emocional e tal, mais vibrante, é o que o jogo significa para a torcida que está ouvindo a gente. Então, a gente vai primeiro time a time e depois a gente pode eleger personagens, que eu acho bem bacana. Tem personagens que são mais, como é que eu vou dizer, mais manjados e tem personagens que são improváveis, certo? Quando você já vai para o jogo pensando nessas possibilidades todas, você primeiro fica mais tranquilo, em segundo lugar, você não comete aquele erro de pensar uma coisa e falar outra e enrolar o texto na hora e acabar se perdendo, porque você meio que você já vai esperando determinadas situações. Se acontecer outra coisa, você também tem uma base sólida de informação e mais do que informação, conhecimento, que é diferente de informação, para você trabalhar isso no teu texto durante a narração do jogo. Isso vale para a primeira rodada do campeonato e para a grande final. Seja numa Copa, seja numa Liga, não importa, certo? Então vamos começar do começo. Então o Corinthians joga, é o meu jogo, o Corinthians joga no domingo contra o Santos. Então vamos lá. Primeira informação importante. Desde 2019, o Corinthians não chega a um título paulista e, consequentemente, título nenhum. Então essa é a primeira grande informação. São 5 anos, se eu não estiver enganado. Perdeu a final de 20 para o Palmeiras, ganhou a de 19 do Palmeiras, certo? E depois não chegou mais, porque aí Palmeiras e São Paulo trocaram títulos, 22, 23, e 24 o Palmeiras ganhou do Água Santa, se eu não estiver enganado, certo? O que significa um jejum desse tamanho, que é um jejum de tudo, para um time como o Corinthians, que vinha, desde o final dos anos 90, sempre conquistando coisas. Que junto com o Santos, vinha monopolizando o Campeonato Paulista. Os dois meio que dividiam os títulos até o Abel chegar, né? O que aconteceu? Como é que o torcedor do Corinthians deve estar se sentindo? Então aí a gente faz o seguinte, a gente procura, não era para, quero grande, pra gente, a gente tem que procurar palavras que são ganchos para um texto, baseado no sentimento do torcedor. Então vamos lá. Qual é o sentimento que o corintiano pode ter se ele avançar para a final de um Campeonato Paulista, que não acontece desde 2020? Né? Quando o ano ali da pandemia e tal, me lembro que o Corinthians foi para os pênaltis e perdeu. Estava com o jogo condenado, o Jô achou um gol no fim, depois foi para os pênaltis e aí nos pênaltis o Palmeiras ganhou, o gol do Patrick de Paula, né? Acho que é isso. Então essa foi a história daquela última final que o Corinthians participou. De lá para cá,
Então vamos fazer aqui um retrospecto, tá? É importante a gente fazer esse retrospecto histórico, para a gente tentar entrar no coração do torcedor corintiano, e a gente vai fazer isso com os 4. De lá para cá, o Corinthians passou por momentos de muita instabilidade, o Corinthians trocou muito de treinador, o Corinthians chegou a uma final de Copa do Brasil, nesse meio do caminho, chegou a uma semifinal de Sul-Americana, chegou, acho que numa semifinal de Copa do Brasil depois, mas também brigou para não cair. E o ano passado quase caiu. Então, o sentimento do corintiano é um sentimento de instabilidade na relação dele com o clube. Troca política, muita turbulência fora. O torcedor do Corinthians hoje é um torcedor agoniado. Vocês concordam comigo? Escrevam aí no chat se vocês concordam comigo. Corinthians é afirmação. Olha lá. O Gabriel pegou a manha do negócio. Para o Corinthians é uma reafirmação. Vou escrever essa palavra aqui. Tá? Oh, meu Deus do céu. Caramba. Vamos lá de novo. Mas não é para escrever. Eu quero escrever. Eu quero escrever. Ai, meu Deus. Tirei tudo. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu e meus negócios com computador, né? Putz, grilo. Então vamos lá de novo. Vamos um por um aqui. Vamos lá. Corinthians. Cortinas. Não chega a uma final desde 2020. Não vence desde 2019. Agoniado. Reafirmação. Reafirmação de que o Corinthians é um clube que tem que estar entre os grandes. Vou centralizar aqui para facilitar para vocês. Que é um time de respeito, que é um time que pode ser campeão de novo, que não é essa porcaria que está todo mundo falando. Beleza. Que mais? Que outras palavras-chave você daria aí para o sentimento do torcedor do Corinthians antes do jogo começar? Agoniado. Reafirmação caso conquiste o título. O Corinthians vem de uma arrancada ano passado, certo? Para evitar o rebaixamento. E o Corinthians estava confiante. Ele entrou para esse Campeonato Paulista com todos nós da imprensa dizendo que o Corinthians era um dos favoritos ao título, tá? E esse é o momento de uma certa crise conjugal entre a torcida e o clube por causa daquele jogo lá, daqueles 2 jogos contra a Universidade de São Paulo lá que eles enfrentaram lá, o time da USP. Foi ridículo. Aquilo causou uma quebra de confiança no time. Vocês concordam? Vocês conformam comigo ou não? Hã? Deixa eu ver aqui. Corinthians, sofrimento. 19 foi contra o São Paulo com o gol do Wagner Love. Mas por que tem o palmeirense tem uma coisa com o Corinthians de ganhar um título do Corinthians na Arena? Bom, nós vamos chegar lá depois. E aí vocês vão me relembrando aí. Qualquer coisa a gente também faz uma pesquisa rapidinha aqui, porque é uma coisa legal da gente fazer junto. Então, quebra de confiança, tá? O torcedor está desconfiado. Perfeito? Corinthians é sofrimento. Então, tem sofrido mesmo, como disse o Gabriel Conrado. É uma marca do clube, esse corintiano maloqueiro sofredor, graças a Deus, é uma marca do clube. Certo? Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que é um resgate. Então, são palavras-chave que eu deixo aqui, tá? Em relação ao que o sentimento do torcedor. Eu não li nada, não vi. Uma coisa que eu gosto muito de fazer no dia do jogo, ou um dia antes do jogo, é pegar a coluna, sabe? Meu Timão, no caso aqui do Corinthians, Diário do Peixe, no caso do Santos, o Nosso Palestra, Arquibancada Tricolor, esses sites segmentados, né? Pessoal que
cuida mesmo do dia a dia do clube ali, ele sempre tem crônicas, que é uma coisa que a gente não faz muito aqui. O Olé da Argentina faz com uma maestria impressionante e que consegue colocar a dramaticidade do jogo num texto, que eu acho que é uma coisa que o brasileiro faz muito pouco e que valoriza demais uma partida, né? Mas é uma cultura deles que infelizmente a gente não tem aqui. E a minha ideia, quando eu leio esses textos, é justamente captar um pouquinho do que vai ser essa história. Rolou uma provocação do Neymar com o Corinthians, né? Olha, eles que têm que ter medo de mim, né? E o corintiano, ele é um torcedor muito aguerrido, né? Que gosta de mostrar quem é que manda, né? E que não se intimida, ainda mais jogando na sua casa, na sua fortaleza. Então, alguns conceitos aqui do Corinthians a gente pode colocar assim, tá bom? Por enquanto. Depois a gente vai colocando mais coisas aqui dentro desse balaio. Beleza? Então vamos para o Santos. O adversário do Timão é o Santos, certo? Santos. Gol! Santos Futebol Clube. Santos... a gente tem que lembrar, né? O Santos não se classificou. O Santos é o atual vice, certo? Atual vice-campeão paulista. E que voltou à Série A do Brasileirão. E agora tem o fator Neymar, tá? Então você imagine só. O que é o torcedor do Santos? O torcedor do Santos é um torcedor machucado. Concordam? Então, dos times de São Paulo, eu acho que nenhum outro sofreu tanto nos últimos anos quanto o Santista. Porque foi uma agonia lenta a queda do Santos no ano retrasado, né? Foi uma agonia lenta. O clube foi aos poucos minguando e acabou caindo mesmo, né? E essa volta foi muito tensa. Teve um desquite da torcida com o clube, na questão da faixa ao contrário, da torcida jovem. Muitas dúvidas no começo do ano sobre se o Santos seria capaz de ter um planejamento não para permanecer, mas para provar que ainda é um clube grande. Porque isso é o que os rivais sempre falam do Santos. O Santos tem uma grande história, mas se apequenou. Certo? E o Santos, com o Neymar, ganhou uma nova aura, certo? O Neymar trouxe para o santista o orgulho de novo. O Neymar trouxe para o santista a esperança. De que os tempos áureos voltariam, né? Para mim é muito claro isso, assim. Lembrando aqui da apresentação do Neymar, né? Aquela catarse coletiva, aquele clima de otimismo, né? Aquela coisa de que agora vai, né? O Santos vai voltar a ser grande de novo. O Santos vai voltar a ser protagonista, né? Ser protagonista outra vez. E nada melhor para confirmar isso do que passar pelo Corinthians, que sempre historicamente foi o maior rival do Santos, na casa do Corinthians. Então esse é o sentimento. Acho eu, se tiver algum santista aqui, pode concordar ou pode discordar, né? Trouxe a alegria de volta, isso aí, ó. Aquela arrancada da semis da Sula, a saída do rebaixamento, início muito bom no Paulista para passar. Se passar significa o seguinte, ok, 2025 dá para ir, é o Gabriel Jesus. Essa é a expectativa, certo? Do corintiano, precisa provar em campo, mas é o que o corintiano espera. Então, bem a grosso modo, de forma bem instintiva, o que a gente está fazendo aqui é um exercício.